Boa noite, meus amigos. Estamos no ar com mais uma reflexão. Hoje é dia de reflexão. Nós estamos recebendo a nossa amiga Beth, que a nossa amiga Beth, ela veio para passar para a gente essa reflexão. E o tema da reflexão, deixa eu ver se eu enxergo aqui, entendendo o sofrimento dos outros. Minha querida amiga Beth, seja muito bem-vinda. A Casa Espírita de Amor e Caridade ajudando a caminhada. Deus nos abençoe. Meus amigos, eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos, a divulgação do nosso canal Espírita. Deus abençoe a todos. Um beijão no coração de todos vocês. Continue divulgando o nosso canal Espírita. Eu agradeço. E Beth, você pode iniciar com uma prece e no final você encerra com uma prece. 30 minutinhos no máximo, que não é uma palestra, é uma reflexão, né? Então, por gentileza, é com você, amiga. Muito obrigado. Deus abençoe. Boa noite, amigos. Deus nos abençoe a todos. É uma alegria muito grande estar aqui, essa oportunidade de aprendizado, pedindo a espiritualidade amiga que nos envolvam, nos amparem nesses entendimentos de hoje, para que possamos também, além de entender, também praticar. Obrigada, Senhor, fica conosco em todos os dias de nossa existência. Então, a nossa fala de hoje é baseada em um texto que está na revista de uma faculdade, Faculdade Salesiana de Lorena. E o título desse texto nessa revista é Entendendo o Sofrimento dos Outros. Quem escreve é um professor dessa faculdade, Franz Victor Rudio. Então, ele explica que os fatores de estresse são gatilhos que podem nos levar à depressão, à ansiedade, até à síndrome do pânico. E cada um de nós tem um grau diferente de vulnerabilidade diante desses estresses. Muitos passam por situações difíceis de sofrimento, às vezes estão sozinhos, e aí o professor Franz Victor Rudio nos traz aqui orientações de como conversar e ouvir o outro para poder ajudá-lo. Ele chama de diálogo de ajuda. Um diálogo feito com muito carinho, muita atenção ao outro, acolhimento, empatia. O que é empatia? É procurar entender o que o outro entende, é enxergar o mundo, procurar enxergar o mundo como o outro enxerga, sentir o problema dele como ele sente, e não como nós sentimos. Porque, caso contrário, nós estaremos só dando a nossa opinião, que pode não ter nada a ver com a realidade, com as necessidades dele. E esse diálogo sem preconceito, sem julgamento. O psicólogo humanista do século XX, Martin Buber, escreveu uma frase fantástica. O diálogo é um encontro sobre uma ponte estreita, em que o menor descuido resulta em queda fatal. Então, vamos imaginar uma ponte estreita, sem proteção lateral, sobre um abismo profundo. Dependendo da forma como levarmos esse diálogo, nós poderemos ajudar o outro a se levantar, a resolver os seus problemas, ou não, podemos derrubá-lo ainda mais, levá-lo ao desânimo, jogar a autoestima dele lá embaixo. Então, o diálogo é um encontro sobre uma ponte estreita, em que o menor descuido na nossa fala pode resultar em queda fatal, jogar o outro lá para o desânimo.
Então, é necessário nós entendermos a pessoa que está à nossa frente. Ele é um ser humano, e entender que ele é muito maior, muito mais importante do que os seus problemas. Mesmo que esse problema seja imenso, que se prolongue por toda uma encarnação, ele é um ser humano. E todo ser humano é maior do que o seu problema. O professor Rúdio nos ensina que os problemas são apenas expressões transitórias de nossa condição de ser no mundo. Ser no mundo é um termo muito usado pelos psicólogos existencialistas. Significa que nós estamos em constante interação conosco mesmos, com os nossos conflitos, nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos, e também estamos em constante interação com os outros, com a natureza, inclusive, com as plantas, com os animais, com os eventos, com as situações do dia a dia. Isso é ser no mundo. E nós estamos vivendo o mês de setembro, é um mês de campanha de prevenção do suicídio, é o Setembro Amarelo, e o grande escritor, filósofo e poeta espírita Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, fala sobre os problemas do suicídio que parecem intransponíveis, já que a gente está no Setembro Amarelo. Então, o Leon Denis fala: os motivos de suicídio são de ordem passageira e humana. Nós somos seres transitórios desse mundo material, mas as razões de viver são de ordem interna e sobre-humana, vão além da matéria. As razões de viver vão além dessa vida encarnada. Por isso que o professor Rude nos traz esse diálogo de ajuda, nos ensinando como ajudar o outro a resolver os seus problemas existenciais. Problemas existenciais. O que são problemas existenciais? São aquelas dificuldades significativas que atrapalham a realização dos nossos desejos. E o professor Rude explica que todo problema tem 3 elementos interligados: o desejo, o objetivo e o obstáculo. Por exemplo, uma moça mora com os pais, ela ganha bem financeiramente, ela quer montar o seu próprio apartamento, quer ir morar sozinha, tornar-se mais independente, mas os pais se opõem. Qual é o desejo dela? Tornar-se independente. Qual o objetivo? Então, o objetivo é a meta para atender esse desejo. É morar sozinha. E qual é o obstáculo? É a oposição dos pais. O desejo tem a finalidade de atender às nossas necessidades, às nossas carências. Por exemplo, necessidades físicas. Eu tenho fome e eu vou comer. Necessidades psicológicas. Todo mundo quer ser amado. Aí vai procurar fazer amigos, vai buscar companheiros. Necessidades sociais. Todos nós buscamos prestígio, reconhecimento, elogios, para nos sentirmos valiosos, úteis, para manter uma autoestima saudável. O Abraham Maslow também foi um psicólogo humanista, e ele é muito famoso porque elaborou a pirâmide da hierarquia das necessidades. Então, é uma pirâmide que tem 5 níveis. Cada degrau indica uma necessidade. Então, o degrau mais inferior representa as nossas necessidades fisiológicas, de ar, de água, de alimento, de repouso, de sono, de sexo. Aí depois, aqui embaixo é a fisiológica. No nível seguinte,
vem a necessidade de segurança. Então, todos precisamos de moradia, precisamos de um meio de transporte, precisamos de emprego para conquistar uma estabilidade financeira. E aí vem o terceiro nível, de baixo para cima, que é a necessidade de afeto. E aí a gente conquista isso nas relações sociais, nas amizades. Depois, o quarto nível, né, quase na pontinha da pirâmide, é a necessidade de estima. Então, todos buscamos reconhecimento, respeito, valorização. A gente entra no emprego, a gente quer que o nosso chefe reconheça o nosso bom trabalho. E no último, lá na pontinha, o último nível superior é a necessidade de autorrealização. E com isso a gente conquista a autorrealização como? Desenvolvendo o auto-amor, tendo a certeza de que somos filhos de Deus, buscando essa plenitude. E a pirâmide de Maslow nos mostra que as complexidades das necessidades vão aumentando. Então, por exemplo, as necessidades fisiológicas são mais simples de serem atendidas do que as que vêm acima, por exemplo, a necessidade lá em cima, né, de autoconhecimento. Então, lá embaixo, a gente tem sede, a gente vai beber água. Eu pego um copo de água, tá aqui, ó. Não foi difícil, pelo menos para nós que não moramos no deserto. Aí a necessidade, um pouquinho acima, de ter uma casa. A gente precisa se esforçar mais, né, para conquistar recursos, para comprar essa casa. Depois vem a necessidade de amizade, que é um projeto para toda a vida. Então, a gente vê que os desejos vão ficando à medida que a gente sobe nessa pirâmide da hierarquia das necessidades. Com isso, os objetivos se tornam cada vez mais difíceis e, consequentemente, os obstáculos vão ficando cada vez maiores. E, com isso, nós precisamos cada vez de mais capacidade para resolver os nossos problemas, maior capacitação, mais habilidades, que é muito mais fácil pegar um copo de água do que entrar na faculdade ou de conseguir um emprego no último nível, que é o nível de autorrealização, é um trabalho por toda a eternidade, que é a busca da nossa perfeição. Então, quando o outro nos pede ajuda para resolver algum problema dele, né, a gente faz um link aí com a pirâmide das necessidades. Qual é o desejo dele? Que obstáculos ele vê no caminho? Os obstáculos são as barreiras que atrapalham a conquista dos objetivos, que dificultam o atendimento das necessidades. E esses obstáculos podem ser do mundo exterior ou do mundo interno. Do mundo interno são por exemplo, no mundo exterior, a dificuldade de encontrar um emprego, as crises. E no mundo interno são as normas, os condicionamentos, as crenças limitantes, os traumas, os medos que internalizamos. E esses obstáculos internos podem ser reais ou podem ser imaginados. Por exemplo, o caso da moça, é um caso hipotético, né? Que ela quer morar sozinha, mas os pais não permitem. Se os pais realmente não permitem, aí existe um obstáculo externo real. Mas se ela só imagina, ela só supõe que os pais não permitem, mas nem chegou a falar com eles, aí é um obstáculo interno que ela imaginou. Mas vamos dizer assim, que os pais não gostariam que ela fosse morar sozinha. Eles se preocupam com ela, mas sabem que ela busca a sua independência, então a permitem. Aí o obstáculo é parte real, parte imaginado. Então é perguntar para o outro, né?
Quais são os seus desejos? Quais são as necessidades? Que obstáculos você vê no seu caminho? Esses obstáculos são reais ou você está imaginando? Tudo com muita empatia. Não é passar a receita do bolo que serve para nós, que pode não servir para ele. Então, como ser empático? Porque a realidade não é algo concreto, é subjetivo, cada um percebe a realidade de uma forma diferente. A realidade é individual. Por quê? Porque a percepção da realidade, a percepção, envolve significados, valores, valores, o que é importante para cada um. Isso tudo tem como base a nossa bagagem milenar, conquistada pelas muitas encarnações. E por isso o professor Rúdio escreve: querer resolver os problemas existenciais somente com a pura lógica e objetividade, assim, só com a razão, é uma utopia, porque o peso da subjetividade é sempre muito grande, na maioria dos casos, talvez o maior, a subjetividade, porque a realidade é subjetiva para cada pessoa. Então, quando a gente fala assim, faz isso que vai dar certo, para mim deu, faz desse jeito. Mas será que a pessoa tem recursos? Tem capacidade para fazer da forma como nós fizemos? Será que é o que ela realmente necessita, o que ela realmente quer? Ou quando a gente fala assim, isso não é nada, é um problema, isso não é nem problema, porque se eu fosse você, aí nós estamos vendo o problema sob a nossa ótica, que é baseada nas nossas experiências, nos nossos valores, e não do outro. Então, os problemas existenciais, né, que são os problemas significativos, que tolhem a realização, né, dos nossos objetivos. Eles estão sempre acompanhados de emoções, de sentimentos. Por isso que a realidade é muito, né, é muito mais complexa do que só o raciocínio. Aí a gente pode pensar assim, mas um problema acompanhado de emoções boas? Emoções tristes, preocupantes, tudo bem. Não, mas às vezes a gente fica até alegre, entusiasmado diante de um problema. Olha só, digamos que alguém trabalha e não gosta daquele emprego, só que não tem coragem de pedir a conta. Aí um dia ela é demitida. No fundo, foi um alívio essa demissão, foi um empurrãozinho para ela sair da zona de conforto, para conquistar algo melhor, às vezes até mudar de área. Às vezes o problema vem acompanhado de frustração, é claro, porque na maioria das vezes as emoções e os sentimentos que acompanham os problemas são negativos e levam a uma confusão mental, a uma distorção da realidade. A gente pensa, eu não sou capaz, eu não valho nada, isso é crença limitante. E pior, que às vezes a pessoa elabora uma visão de túnel, isso acontece muito com quem desvaloriza a própria existência e busca a via do suicídio, a visão em túnel. A pessoa só enxerga o problema, não enxerga mais as soluções, porque quando a gente está num túnel escuro, só vê uma luzinha branca lá no fundo, não vê mais nada. Por isso disse que a visão em túnel é só enxergar o problema se torna maior do que a própria pessoa, é massacrante, ela não enxerga as soluções que se apresentam. Às vezes, essas emoções podem estar reprimidas, escondidas lá no inconsciente. A pessoa não consegue nem identificar essa emoção, e aí ela não elabora. Por isso, também é importante ajudar o outro a desenovelar essa confusão emocional, tipo um novelo de lã, né? Que a linha está toda emaranhada.
Como que a gente faz isso? O pessoal, por exemplo, perdeu o emprego, né? A falar assim, ai, olha, eu não sei nem o que eu estou sentindo. Eu estou envergonhado, estou com raiva, estou preocupado, estou deprimido, estou chateado, não sei nem o que, não sei nem o que, está tudo assim, um imbróglio dentro de mim. Aí a gente, nesse diálogo de ajuda, a gente procura auxiliar o outro a desenovelar a sua confusão mental, perguntando: como você está se sentindo? Aí a pessoa, assim, ai, no momento eu estou com medo. E aí a gente pode perguntar: qual é o perigo? Porque o medo é decorrente, né, da sensação de perigo. Ah, esse perigo é real ou é imaginário? Então, com isso, nós ajudamos o outro a entrar em contato com as suas próprias emoções que estão reprimidas. Aí elas vêm à tona, clareiam a mente, clareiam o raciocínio. Ou se a pessoa fala assim, né? "Ah, como é que você está se sentindo? Ah, estou com uma raiva." E aí a gente pode ajudar a desenovelar isso. Mas o que tanto você queria que não aconteceu? Por que não deu certo? O que você pode fazer para conseguir? Porque a raiva é uma frustração decorrente das perdas. E com isso nós ajudamos o outro a pensar, a sair daquela visão de túnel, a ver outras possibilidades. Ou se a pessoa fala assim, ah, eu estou me sentindo triste. Triste também é decorrente de perdas, pode ser perda de um ente amado, perda da saúde, perda de relacionamentos, perda de oportunidades, né, perda de emprego. E aí a gente fala para a pessoa, fale de suas perdas. Aí ela desabafa aquilo, né, que estava reprimido, vem à tona, é uma catarse, dá um alívio para aquela pessoa. Então, esse é o diálogo de ajuda, a ser acompanhado de muita atenção, de muita sensibilidade, empatia, nunca apresentando a nossa solução, porque a nossa solução é boa para a nossa realidade. Nós precisamos ser um espelho. O espelho só reflete a imagem que ele recebe. E é assim o diálogo. A gente pergunta e ele responde. Né? É como Sócrates, lá no século V antes de Cristo, na Grécia, ele dizia, fazia esse jogo de dialética, de diálogo. Ele perguntava aos ouvintes para que as ideias brotassem na cabeça deles. Era maêutica, o parto das ideias, porque a mãe de Sócrates chamava maêutica, e daí ele, né, sugeriu esse nome, o parto das ideias mediante as perguntas. É o que se faz no diálogo de ajuda, né? A possibilitar no outro essa maêutica, esse surgimento das próprias ideias, das ideias dela, do que é importante para a vida dela. E com isso, com esse diálogo, né, esse espelho, nós somos só um espelho que reflete, nós perguntamos e o outro vai pensando e respondendo, o outro vai conseguindo organizar os seus próprios pensamentos. E aí surgem novas percepções, insights. Insight é a intuição, é a mensagem da própria alma. Mas precisamos ser muito flexíveis, porque as soluções que o outro pode nos apresentar, que ele enxerga como viável, como exequível, realizável, nem sempre é. As soluções precisam ser soluções possíveis de serem realizadas, porque às vezes a solução é muito bonita, mas na prática não funciona. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu já sei como resolver o meu problema. Eu vou roubar um banco, vai, estou chutando, né?
Então, isso não funciona, isso, né, é uma prática desonesta. Então, a solução precisa ser viável, ajudar a pessoa a pensar o que você quer fazer, como você vai resolver esse problema, onde, quando, quais os obstáculos que surgem na resolução desse problema, como superar esses obstáculos. Às vezes, a única solução é conviver com o problema. Por exemplo, um ente, né, um ente amado que faleceu, ou alguém que está com uma doença incurável. Nessas condições, há dois caminhos, né? Se a única solução é conviver com o problema, ou a pessoa se irrita, se revolta, ou desanima, se sente um derrotado, piora ainda mais o seu estado emocional, se desequilibra ainda mais, ou a pessoa encara esse problema como um desafio, com coragem, com criatividade, buscando novas perspectivas, né? Buscando o porquê, qual é a causa desse problema, por que ele aconteceu, e o para quê, qual é a finalidade desse problema, o que ele vem me ensinar, em vez de se sentir vítima, ser proativo, assumir a sua própria destino, seu próprio destino. O professor Rúdio, aqui, né, nesse texto da Faculdade Salesiana, nos apresentou técnicas e conhecimentos. Mas aí a gente se pergunta: estamos preparados para ajudar o outro? Aí a resposta vem, né? Como é que nós vamos nos preparar? A resposta é constante reforma íntima. Buscar constantemente o nosso equilíbrio interno para estar bem e, consequentemente, conseguir ajudar o outro. Então, amigos queridos, agradeço a atenção, elevando o pensamento ao mais alto, a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso grande mestre, aos amigos queridos da espiritualidade, que eles nos ajudem a sermos empáticos, sensíveis diante do problema do outro, a podermos ser ajuda e não obstáculo ainda maior, e diante também das dificuldades da nossa vida, possamos fazer essas perguntas a nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a vencer todas as dificuldades, encarando como desafios para o nosso crescimento espiritual. Abençoa todos os nossos lares, os nossos familiares, abençoa o nosso país. Que assim seja, graças a Deus.